Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de maio de 2024. E nesse horário, das 5h25, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa obra maravilhosa, né? Terminamos a semana retrasada de estudar o livro Devassando do Invisível, e hoje estamos caminhando, né, para a quarta aula, né? Na realidade, não foi semana retrasada, foi um pouquinho antes. Hoje é a quarta aula desse livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. E nós estamos estudando aqui o capítulo que fala das faculdades em estudo. É um texto maravilhoso de Dr. Bezerra de Menezes, né, que vem trazer para a Ivone e para todos nós uma série de esclarecimentos. Eu acho que todo mundo já está aí no parágrafo certo, né? Mas antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino, faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Liga aí teu microfone. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, que possamos, Pai, ter um bom entendimento na tarde de hoje, que Jesus possa estar conosco, a espiritualidade amiga da Casa de Francisco, que possa nos orientar, nos intuir, nos fortalecer, nos unir cada vez mais. E agradecemos por essa tarde, início de noite, e pedir a permissão para dar para o iniciado o estudo dessa obra maravilhosa que vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou ler um pedacinho, umas 4, 5 linhas acima desse parágrafo onde nós deveríamos iniciar hoje. Então, diz assim, ó, Jesus não se abalaria a cura porque esta seria impossível. No caso, se a pessoa já tivesse desencarnado, lembra que estava falando que Jesus curou a filha da viúva de Naim, né? Porque ela estava desdobrada. Lázaro, porque estava num estado letárgico, então todos estavam encarnados, mesmo fragilizados, né? Já numa condição muito difícil, mas o perispírito ainda estava ligado com o espírito no corpo. Caso contrário, Jesus não traria um morto, um espírito para habitar um cadáver, né? Dando vida a um cadáver, botando vitalidade no cadáver para a pessoa voltar. Jamais faria isso, porque ele estaria infringindo leis divinas, né? Aí diz assim, muitos homens e até crianças assim têm desencarnado. E se tal acontece antes da época prevista pela programação da lei de criação, nova existência corpórea os reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para a continuação da própria evolução. Porque a gente sabe, né, que às vezes, infelizmente, é tanta desgraça que acontece, né? Uma pessoa assassinada, uma criança é assassinada. Então, é, se a pessoa diz, mas tem que morrer antes do tempo, tem. Um dependente químico morre antes do tempo. Ele pode morrer antes do tempo. Uma overdose, ou alguém acha que alguém nasceu para morrer de overdose. Está lá, no planejamento da sua reencarnação. Você vai reencarnar, vai se tornar um dependente químico, né? Vai destruir o seu corpo, e um dia você vai tomar uma agulhada aí de cocaína, heroína, qualquer coisa dessa na veia, e vai morrer. Alguém cabe isso na cabeça?
que alguém encarnou com essa fatalidade de morrer, uma agulha de droga? Claro que não. Claro que não. Uma criatura que faz isso é um suicida. Alguém, será que está planejado para alguém morrer? Ah, eu cansei da vida. Ah, quando fizer 30 anos, ele vai cansar da vida e vai dar um tiro na cabeça. Claro que não. Essas pessoas morreram antes da hora. Ah, a pessoa, ela quer saltar da maior pedra no mar. Né? Ele é um saltador profissional. Não tem esse pessoal que salta nas Olimpíadas, né? Mas aí, de repente, o cara vai para um lugar lá no México, que tem uma região do México, uma montanha lá no México, o pessoal faz isso, né? É uma cidade muito famosa no México. E aí o cara vai para o lado mais alto, pico lá do morro. E cai, quando ele pula, ele bate na água, a água vira quase um concreto, né? Dependendo da altura, e morre. Claro que não. Morreu antes do tempo. Morreu por imprevidência. Então, como pode acontecer, de repente, uma pessoa ser assassinada? Então, existe a morte, mas quando acontece isso, ele diz aqui, a pessoa, né, se tal acontece, a desencarnação antes da época prevista pela programação da lei da criação, nova reencarnação os reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para a continuação da própria evolução. Então, se desencarna antes da época, o pessoal vai ter uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para dar continuidade à sua caminhada. Perguntará, no entanto, o leitor. Aí vem o doutor Bezerra. Por que, então, tal coisa é possível sob as vistas da harmoniosa lei da criação? Que culpa tem um homem de sofrer tais ou quais acidentes, se não é ele que os provoca, e que se realizam, muitas vezes, a revelia da sua vontade? O doutor Bezerra, né, colocou essas duas perguntas. Pergunta que a gente faz. Né? Porque a pessoa diz assim, ele morreu, né, se jogou na frente do trem. É porque chegou a hora dele. Aí ele resolveu pegar a locomotiva e se jogar na frente. Tem gente que fala isso, né? Morreu porque chegou a hora dele. Não chegou a hora dele. Não chegou a hora dele. Ele antecipou a hora. Né? E aí o doutor, que culpa tem o homem de sofrer tais ou quais acidentes se não é ele que os provoca? Né? Ou pode ser um assassinato, né? E que se realiza muitas vezes a revelia da sua vontade. E doutor Bezerra diz assim: a resposta será então a seguinte: os acidentes são próprios do carreiro da evolução. Esses acidentes são próprios do teu processo evolutivo. Tu está vivendo no mundo. E, ao viver no mundo, você pode ser envolvido por um problema desse. Olha aí a questão que está no Sul, não é? E enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente será sujeito a esse e demais estudo. Enquanto nós estivermos aqui no planeta de provas e expiações, aonde materialmente as coisas podem acontecer, você pode atravessar a rua, ver um motorista aí, né, alcoolizado, um motorista, às vezes ele, dirigindo uma Porsche em alta velocidade, ele quer testar se o carro dele bate 300 quilômetros por hora numa Avenida Brasil, né? Na Barra durante a madrugada. Pode você estar passando ali naquele momento e você ser a tal vítima daquele acidente.
Então, você está no planeta, né? E várias coisas podem acontecer. De repente, você está num prédio e alguém esqueceu o gás ligado. Aí, quando a pessoa chega dentro de casa, esqueceu o gás ligado. O gás se espalhou por todo o apartamento. A pessoa entra dentro de casa, abre a porta, o que faz automaticamente? Liga a luz. Na hora que ligou a luz, explode tudo, né? Porque o gás se espalhou, você acendeu a luz, deu start, uma fagulha explode tudo, acerta um, dois, três apartamentos, né? Uma enchente como essa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Você vai pegar um avião, de repente o avião dá uma pane, explode. Então, a gente diz aqui que, enquanto não formos espíritos elevados, vivendo no mundo, né, superior, aí diz aqui, ó, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e demais distúrbios. Segue-se que, para a lei de criação, a chamada morte não só não existe, como é considerada fenômeno natural. Então, a morte não existe. Porque quando fala morte, acabou tudo, né? Outra estava vendo um filme onde é muito interessante o filme, esse diálogo. Quando a atriz, ela está conversando, engraçado, ela está conversando com um robô. Até o filme esse de ficção, meio fantasiado, mas tem uns dias, eu sempre aproveito alguma coisa. O robô é muito sensível. O robô é sensível. O robô diz para ela assim: por que você é sempre tão finalista? Para você é tudo branco ou preto, claro ou escuro, vida ou morte. Por que para você não tem um meio termo? Né? Você é sempre assim. Aí ela diz: eu sou assim. Para mim, é assim, nasceu, morreu, acabou tudo. Ela diz para ele. E o robô diz para ela: mas por que você é assim? Por que você não é. Por que você é tão inflexível? Ele diz para ela. Por que você é tão inflexível? E durante todo o filme ela vai passar por essa transformação. Ela vai passar por essa transformação e vai se tornar de uma mulher inflexível uma mulher bem flexível no final, né? Porque na vida dela tinha acontecido coisas e ela carregava a culpa dessas coisas e essa culpa a tornou uma pessoa inflexível, entendeu? Achei muito interessante esse diálogo dela com uma máquina. Então, ele diz assim, então, para a lei da criação, a tal morte não existe. Porque espírito não morre. Mas o corpo material tem um prazo de validade. O corpo material tem prazo de validade, variável entre nós. E essa desencarnação é considerada fenômeno natural, absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. A desencarnação natural, né, é algo que para os espíritos, né, para a lei de criação, é algo natural. É muito interessante aquele diálogo de Jesus com os seus discípulos quando eles estão no barco, né? E o barco começa a bater para lá e para cá, batendo, Jesus dormindo. E os discípulos desesperados. Vou morrer, vou morrer. E eles acordam, Senhor, e Jesus olha e não entende por quê, daquele desespero todo deles, que está tendo tempestade e o barco está batendo. Eles acham que vai morrer. E a reação dele, depois estudando esse caso, ele vai dizer assim: vocês estão apavorados por quê?
porque a gente vai, se o barco afundar, a gente vai morrer afogado. Se acontecer, nada além da gente desencarnar, nada além da gente perder esse corpo físico, mas nada. A gente vai voltar para o plano espiritual e vai reencarnar novamente. Então, a reação de Jesus é essa daqui. E para a lei da criação, né, a chamada morte, oi, Não, nada do que normal, está todo mundo apavorado dentro do barco. sim, Jesus é Jesus, e nós somos os outros. Chico, exatamente, Xa- Chico Xavier estava dentro do avião, o avião estava caindo, e era o Chico Xavier e estava gritando. exatamente. Mas olha o que o Emmanuel fala para ele. Você está Isso fazendo, aí. tá dando esse espetáculo, né? Mas nós somos iguais a ele. Temos que dar o mesmo espetáculo. E nós ainda temos esse medo da morte. É o que o doutor Bezerra está dizendo aqui. Que o cara, aí o Emmanuel vira para o Chico e diz assim: olha ali, aí tem um padre com terço, rezando em silêncio. Aí o Emmanuel diz assim: morresse foi igual assim, mas morra com dignidade. Morra com dignidade. Porque ele mostra para o padre, olha o padre. Ele está com medo, mas ele está ali, ó, com o terço dele em silêncio, e você está. Então, vamos morrer, aquela coisa toda, né? Então, eu quero porque a lei da criação, a chamada morte, não existe. Não só não existe, como é considerada fenômeno natural. O nosso corpo tem prazo de validade. Agora, e é absolutamente destituído esse fenômeno natural é destituído da importância que os homens lhe atribuem. Porque a gente atribui aquela importância, né? Ai, meu Deus, eu morri, vou acabar. Agora, exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. Né? Porque o suicídio não é um fenômeno natural. Né? A morte natural, então, em muitos casos, será um acidente, né, facilmente reparável e não repercutirá com os foros de anormalidade, como acontece entre os homens. A morte natural não vai ter esse desespero, essa complexidade com o espírito do plano espiritual, né, que a gente imagina, né? De outro modo, sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura, e não propriamente uma enfermidade, compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova inferioridade do seu possuidor, pois que, uma vez adestrada, você pode adestrar essa capacidade essa faculdade do espírito, que é a catalepsia e a letargia, né? Ambas poderão prestar excelentes serviços à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas, psicografia, psicofonia, vidência, né? Que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões que felicitam a sociedade. Então, a catalepsia, a letargia, a psicografia, a psicofonia, quando não adestrada, quando não estudadas, podem causar problemas para o seu possuidor. A pessoa fala psicografia? Sim. Você pode ser um médio das trevas. Um médio das trevas. Não é? Um espírito desses pode utilizar você como intermediário das mensagens das trevas. Ou não? Ou todos os espíritos que se comunicam são espíritos elevados? Claro que não. Um médio de psicofonia pode ser o médio das trevas. Pode ser os médios das trevas. O que mais tem é espírito inferior querendo passar as ideias dele. O que mais tem? Espíritos levianos, espíritos maus, espíritos pseudo-sábios, querendo passar a mensagem dele.
E se ele encontra um médium que facilite isso para ele, vocês acham que ele vai ter algum temor de usar esse médium? Claro que não. Ele vai usar. Ele vai usar. Da mesma forma, se o médium educar, estudar a sua faculdade, poderá proporcionar coisas maravilhosas. A letargia, a catalepsia está dentro desse rol aí. Aí daqui, ó. Não se poderá afirmar, entretanto, que o próprio homem, ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento, se encontrem isentos de responsabilidade. Né? Não se pode afirmar que o próprio homem, ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento se encontra isento de responsabilidade no caso vertente, tanto na ação negativa como na positiva, ou seja, tanto das manifestações prejudiciais como nas úteis e beneméritas. Quer dizer, um médio psicofônico, psicográfico, que se permitir usar ou instrumentalizar pelos seres das trevas, ele também é responsável. A responsabilidade não é só do espírito mau que está passando essa mensagem depravada para o mundo. É também do médium que se deixou usar. Ele tem grande responsabilidade nisso. Da mesma forma que se o espírito bom está trazendo uma mensagem edificante, palmas para esse espírito. E o médium que está permitindo que através dele passe essa mensagem edificante, também palmas para ele. Tá? Continua, doutor Bezerra. O espírito encarnado, por exemplo, já envolvido ou apenas de boa vontade, senhor das próprias vibrações, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico, voluntariamente. Aí tem uma notinha da Ivone aqui. Esses transes são comuns à noite, durante o repouso do sono, e muitas vezes o próprio paciente não se apercebe deles, tá? Por isso ele diz aqui, ó, transe letárgico ou cataléptico voluntário, tá? Ele não se apercebe deles. Ou se apercebe vagamente. Entre os espiritualistas orientais, torna-se fato comum, conforme é sabido, dado que eles cultivam carinhosamente os poderes da própria alma. Então, entre os orientais, isso é muito mais conhecido, né? Porque o oriental tem um envolvimento maior nesse tipo de coisa. A gente não vê aqueles faquires, né, que ficam enterrados um tempo, uma semana, sem comer, sem beber. Olha aqui, ó. Podem ser médios letárgicos, catalépticos, né? Então, diz aqui, alçar-se ao espaço para desfrutar o consolador convívio dos amigos espirituais mais intensamente, dedicar-se a estudos profundos, colaborar com bem e depois retornar à carne, reanimado e apto a excelentes realizações. Não obstante, homens comuns ou inferiores poderão cair nos mesmos transes, conviver com entidades espirituais inferiores, como eles. Isso aqui é importante. Isso aqui que ela coloca, olha só. Não obstante, homens comuns ou inferiores, de pouca moral, poderão cair nos mesmos trances que homens elevados. Olha só, aqui, vamos sublinhar isso. Conviver com entidades espirituais como eles. Então, homens poderão conviver com entidades espirituais inferiores como eles. Então, esses homens também são inferiores. E retornar obsidiados. Então, nesse transe, você vai desdobrar, vai conviver com essas entidades inferiores no plano espiritual, e quando você volta do transe e desperta, você poderá já estar obsidiado. Então, você se deixou obsidiar durante o transe, durante o desdobramento. Obsidiados
predispostos ao mal, aos maus atos, e até inclinados ao homicídio e ao suicídio. Olha o perigo. Olha como é importante fazer aquilo que a gente até semana passada, numa das aulas, a gente falou. Antes de orar, dormir, pega um livrinho de mensagens edificantes. Eu até sugeri esse aqui, mas tem Fonte Viva, né? Crônicas do Além, tem a coleção Fonte Viva toda, né? Caminho, Verdade e Vida, tem o nosso que vai começar agora, né, Carmen? A leitura, né? Vinha de luz, Ceifa de luz. Leia uma página antes de dormir. Faz uma interpretação de texto daquela página. Depois faz uma prece, pedindo a Deus que nos proteja, que durante a noite que nos seja permitido desdobrar e ir gozar da companhia dos bons espíritos. Que a gente tenha a oportunidade de fazer um trabalho do bem no plano espiritual, de estudar, de estar num grupo de espíritos de bom coração, e que depois a gente possa ser reencaminhado à carne no despertar, trazendo as boas vibrações do plano espiritual superior. Entendeu? Porque muitas coisas podem acontecer. E o doutor Bezerra está trazendo aqui. Que aquele que não tem essa preocupação pode retornar obsidiado, predisposto ao mau ato e até inclinado ao homicídio e ao suicídio. Um distúrbio vibratório, olha aqui, ó, um distúrbio vibratório poderá ter várias causas, e uma delas será o próprio suicídio em passada existência. Então, um espírito que se suicidou numa passada existência, numa vida passada, ele poderá ter um distúrbio vibratório, tá? Poderá trazer esse distúrbio vibratório, como aquele espírito, como aquele encarnado que tem uma grande culpa, como esse do filme que eu falei, né? A mulher ela tinha culpa de algo que ela fez na infância, mas que para ela foi tão marcante, que provocou a morte da mãe dela, que ela cresceu com essa culpa. E ela se tornou uma pessoa inflexível. A inflexibilidade é o distúrbio vibratório. Com certeza, né? Então, ele diz aqui, um distúrbio vibratório agudo poderá ocasionar um estado patológico, um transe cataléptico, tal médio comum que, quando esgotado ou desatento da própria higiene mental ou moral, olha que coisa interessante aqui, higiene mental ou moral, queda de vibrações e, portanto, distúrbio vibratório. Quanta coisa a doutor Bezerra está ensinando para a gente aqui. Dará possibilidade às mistificações do animismo e à obsessão. Então, distúrbio vibratório agudo pode ocasionar um estado patológico. Patológico quer dizer doentio. Um transe cataléptico, o médio comum, né, que quando esgotado ou desatento da própria higiene mental ou moral, que a gente fala muito de higiene mental, né? Mas higiene moral interessante aqui. Higiene moral, queda de vibrações. Dará possibilidade às mistificações do animismo e à obsessão. Nesse caso, no entanto, o transe cataléptico trará feição de enfermidade grave, embora não seja propriamente. Embora a catalepsia e a letargia não sejam doenças e faculdades, mas, nesse caso, de um distúrbio vibratório, o transe cataléptico terá feição de enfermidade grave, tá? Embora não seja propriamente, não seja uma enfermidade. E será interpretado como ataques incuráveis, indefiníveis, etc. Olha aqui a questão da dependência química.
O alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia. Olha aí, olha o que o doutor Bezerra está falando, ele é médico. O alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia, porque o álcool lhe viciou as vibrações, anestesiando-as. O mesmo acontecendo aos viciados em entorpecentes, todos considerados suicidas pelo Código da Criação. Ah, então, o dependente químico terá as suas vibrações viciadas, anestesiadas, e será considerado um suicida. Em ambos os casos, a terapêutica psíquica, do caso alcoólatra ou dependente químico de drogas, né? Em ambos os casos, a terapêutica psíquica bem aplicada, normalmente a renovação mental, olha aqui, terapêutica, né? Psíquica, pode ser através do psicoterapeuta, de um neurologista, de um psicólogo, né? Aliado à renovação mental, influindo poderosamente no sistema de vibrações nervosas, será de excelentes resultados para a corrigenda do distúrbio, enquanto que a atuação espírita, propriamente dita, tratamento espiritual, renovação espiritual, estudo do evangelho, né? Abrirá novos horizontes para o porvir daquele distúrbio. Assistir a palestra pública, receber a fluidoterapia, que evolverá para o seu justo plano de faculdade anímica. Então, ele deu aqui todo o passo a passo, né? E tudo isso fazendo parte de uma expiação, porque será o efeito grave de causas graves. No caso do alcoólatra e do dependente químico, do suicida. Tudo que ele vai sofrer, todos os distúrbios psíquicos, é o efeito grave de uma causa grave, que foi o suicídio, que foi se tornar um viciado. Aí ele diz aqui, né? Também assinalará o estado de evolução, visto que se o indivíduo fosse realmente superior, a situação que a criatura se encontra vai dizer se ela é o espírito superior ou inferior. Porque se ela fosse realmente superior, estaria isento de padecer os contratempos que acima descrevemos. Então, quando você vê um companheiro assim, mesmo que seja um companheiro muito amado, pode ser um filho, né? Dependente químico, pode ser o marido, pode ser você própria, indica o quê? Que você ainda é um espírito ou aquele inferior, ainda preso às questões inferiores. Porque, como ele disse aqui, se fosse um indivíduo realmente superior, estaria isento de padecer os contratempos que acima descrevemos. Então, o espírito superior, ele não vai se deixar envolver pelo alcoolismo, pela dependência química, não é? Não vai. Não vai se deixar envolver. Todavia, repetimos, tanto a catalepsia como a letargia, uma vez bem compreendidas e dirigidas, quer pelos homens, quer pelos espíritos superiores, transformar-se-ão em faculdades preciosas, conquanto raras e mesmo perigosas, pois que ambas poderão causar o desenlace físico do seu paciente se uma assistência espiritual poderosa não resguardar de possíveis acidentes. Então, pode, se você for um letárgico ou um cataléptico e trabalhar, desenvolver essa faculdade, você precisa estar muito bem orientado. Aí ele diz aqui, a letargia, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano espiritual. A letargia é mais bem usada no plano espiritual, tá? Quer dizer, quando ele está em desdobramento. Ao despertar,
o paciente trará apenas intuições, às vezes úteis e preciosas, das instruções que recebeu, e sua aplicação nos ambientes terrenos. É faculdade comum aos gênios e sábios, sem, contudo, constituir privilégio. Quer dizer, a maioria dos médios que foram médios de letargia eram médios já com um grande conhecimento, né? Ele chama de gênios e sábios. Mas não é privilégio, agindo sem que eles próprios dela se apercebam, porque se efetivam durante o sono e sob vigilância de espíritos prepostos ao caso. Às vezes a pessoa nem tem noção, mas ela pode, durante o sono, entrar no estado letárgico, desdobrar e aí desenvolver trabalhos muito importantes sob a orientação dos bons espíritos. Continua, doutor Bezerra. A provocação desses fenômenos nada mais é que ação magnética. Lembra que nós estudamos que, lá no Livro dos Espíritos, que a base desses fenômenos está na ação magnética? A provocação desses fenômenos nada mais é que ação magnética, anestesiando as forças vibratórias até o estado agudo e anulando, por assim dizer, os fluidos vitais, ocasionando a chamada morte aparente, por suspender-lhe momentaneamente a sensibilidade, as correntes de comunicação com o corpo carnal, quer dizer, a vitalidade, né? Diminuindo a vitalidade, qual ocorre no fenômeno espontâneo, se bem que o fenômeno espontâneo possa ocupar um agente oculto espiritual de elevada ou inferior categoria. Se, no entanto, o fenômeno espontâneo se apresentar frequentemente e de forma como que obsessiva, quer dizer, o cara toda semana tem 2 ou 3 episódios catalépticos ou letárgicos, né? Quer dizer que, se, no entanto, o fenômeno espontâneo se apresentar frequentemente e de forma como que obsessiva, a cura será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do evangelho moralizador e ao cultivo da faculdade sob normas espíritas ou magnéticas legítimas, até o seu pleno florescimento nos campos mediúnicos. Porque se ele está tendo esses episódios constantemente, pode ser um espírito inferior manipulando isso. Tá? Então, é um fenômeno espontâneo, mas de repente ele começa a acontecer com muita frequência. Cuidado, cuidado. Casos há, continua o doutor Bezerra, em que um consciencioso experimentador remove a possibilidade ou causa de tais acontecimentos, e o paciente volta ao estado normal anterior. Todavia, o desenvolvimento pleno de tal faculdade é que, conscienciosamente, restituirá ao indivíduo o equilíbrio das próprias funções psíquicas e orgânicas. Então, ele está dizendo aqui que pode ser que o magnetizador experiente faça conseguir cessar essa continuidade aí do fenômeno. Mas ele diz que o melhor seria o desenvolvimento pleno de tal faculdade dentro de toda a segurança, né? Com uma casa espírita bem organizada, com pessoas, né, com bastante conhecimento. Então, ele diz que o desenvolvimento pleno de tal faculdade é que, conscienciosamente, restituirá ao indivíduo o equilíbrio das próprias funções psico-orgânicas. O tratamento físico, medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, fortalecendo o sistema nervoso com a aplicação de tônicos, tônico quer dizer remédio, medicação, né? Também será de importância valiosa, visto que a escassez de fluidos vitais poderá incentivar o acontecimento, emprestando-lhe a feição de enfermidade. Então, de repente, também percebendo, vamos dizer que se perceba que a pessoa está anêmica, que a pessoa está depressiva, e aí ela tem que tomar um medicamento, né? Para equilibrar, se equilibrar. Isso também pode ajudar bastante. Cumpre-nos ainda advertir que tais faculdades, relativamente raras, porque não cultivadas, na atualidade, porque a catalepsia e a letargia, hoje em dia,
não é muito pesquisada, não é muito utilizada pelos médios, era mais no passado, né? Então, ele diz relativamente raras, porque não cultivadas, não pesquisadas, não estudadas, né? E aí não se usa. Na atualidade, agem de preferência no plano espiritual, com o médium encarnado sob a direção dos vigilantes espirituais, campo apropriado, um nido espiritual, para suas operosidades, tornando-se então seu possuidor, prestimoso colaborador dos obreiros do mundo invisível, em numerosas espécies de especulações em benefício da humanidade encarnada e desencarnada. Como hoje não há uma pesquisa, um trabalho muito forte em relação a isso, no passado era mais comum, isso passou a ser muito utilizado no plano espiritual. O médium, muitas vezes, ele nem sabe que é médium cataléptico letárgico. Entre os homens, a ação de tais médios se apresentará de menor vulto, mas, se souberem atentar nas intuições que com eles virão ao despertar, grandes feitos chegarão a realizar também no plano terreno. Então, muitos, né, não sabem que não sabem que realizam um trabalho como esse no plano espiritual, muitos já sabem. Mas como alguns que trabalham vão trazer essa intuição, de repente eles poderão utilizar aqui. Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, ninguém deverá provocar, forçando a forçando o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas, tais como a autossugestão ou a sugestão exercida por pessoas presentes no recinto das experimentações, a hipnose, o animismo ou o personismo, tal como sabe o doutor Alexander Aksakov classifica o fenômeno, distinguindo daqueles fenômenos denominados efeitos físicos. Eu já até falei para vocês de um livro acho que é Demerval, o nome do doutor, chamado de. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. É um livro muito bom, muito bom. Está aqui, ó. Demétrio Pavel Bastos. Esse Demétrio Pavel Bastos, ele faz um estudo, ele vai fazer um estudo muito bom. Quem quiser, ó, esse aqui, ó, médium, quem é, quem não é. Médium, quem é, quem não é. Demétrio Pavel Bastos, tá? Ele vai fazer um estudo aqui sobre. Ele vai trabalhar com os conceitos que o doutor Bezerra fala aqui, com os conceitos do Alexander Aksakov, né? Que era um pesquisador russo. Então, ele vai trazer os conceitos dele sobre sensitivo médio e não médium, tá? Então, ele inclusive traz aqui, ó, ele diz assim, Allan Kardec fez consignar em O Livro dos Médios, capítulo 5, item 98, instruções de Erasto, que diz, quem desejar obter fenômenos desta ordem, que é fenômeno de transporte, né, precisa ter consigo médios, a que chamaria sensitivo, isto é, dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas e da expansão e de penetrabilidade, né? Está no item, deixa eu ver aqui, só rapidinho aqui, só para confirmar. O item item 98, como eu falei. E aí ele vai trazer também esse trabalho do Alexander Aksakov e vai comparando, né? Vai fazendo um trabalho muito interessante. Ele conta como Allan Kardec considera médium, como do conceito de médios, segundo Alexandre Aksakov. Muito bom esse livro, muito bom, gente.
ser médium é médium. Quem é, quem não é. Tá? É Demétrio Pavel Bastos. Está aqui, ó. Demétrio Pavel Bastos. Então, o doutor Bezerra fala aqui. Tal como sabe o doutor Alexander Zakov, classifica o fenômeno, distinguindo daqueles denominados efeitos físicos. A mediunidade deverá ser espontânea, por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo. E será em vão, porque ele fala, não force, não provoque o fenômeno, deixe que a coisa se desenvolva naturalmente, né? Ele diz que a mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo. E será em vão que o pretendente se esforçará por atraí-la antes da ocasião propícia. Ou então ele não tem que ser médio ostensivo. No organismo dele, isso não está nessa reencarnação. Lembra que nós já estudamos isso? Ele não foi preparado para isso. Tal insofridez redundará inapelavelmente, repetimos, em fenômeno de autossugestão ou chamada de opersonismo. Então, não está na história dele naquela encarnação ser médio ostensivo, mas ele força e poderá cair num processo anímico, ou até obsessivo, né? Isto é, a mente do próprio médio criando a mente do próprio médio, criando aquilo que se faz passar por uma comunicação de espíritos desencarnados, é o animismo. Existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador, e essas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exercem atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num e outro setor da existência e assim adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Outras existe ainda informação, forças vibratórias frágeis, incompletas, os chamados agentes negativos, que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa sua existência. Então, às vezes, tem forças vibratórias que vão levar 2, 3 reencarnações para se consolidar numa mediunidade dinâmica. Entendeu? Então, ele diz aqui, outras existem ainda em formação que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa só existência, numa só reencarnação, e que se mesclarão de enxertos mentais do próprio médium em qualquer operosidade tentada, dando-se também a possibilidade até mesmo de pseudo-perturbação mental. Ocorrendo, então, a necessidade dos estágios em casas de saúde e hospitais psiquiátricos, se tratar de indivíduos desconhecedores das ciências psíquicas. Então, há processos, né, de promoção de fenômenos mediúnicos, de mediunidade, e vão ser instaladas pessoas gradativamente, serão desenvolvidos através de várias reencarnações. Aí ele diz aqui, por outro lado, esse tratamento será balsamizante, no caso de a pessoa provocar, poderá ter distúrbios e terá que fazer o tratamento psíquico, né? Aí ele diz, por outro lado, esse tratamento será balsamizante e até necessário, na maioria dos casos, visto que tais impasses comumente sobrecarregam as células nervosas do paciente, consumindo ainda grande percentagem de fluidos vitais, etc, etc. Então, a pessoa que eu quero ser médium ser médium ostensivo, e aí começa a forçar uma coisa que está apenas tendo início naquela encarnação. Para vir eclodir, daria 2 ou 3 reencarnações. Mas a pessoa força a barra. Isso pode trazer distúrbios. Já encerrando, o doutor Bezerra diz assim, possuindo na minha clínica espiritual, olha que maravilha, olha aqui, ó, possuindo na minha clínica espiritual, então é Bezerra de Menezes,
Dr. Bezerra tem uma clínica espiritual. Possuindo na minha clínica espiritual fatos interessantes, cabíveis nos temas em apreço, nesses temas que ele trouxe para a gente, consignados nesse livro, patrocinarei aqui, nessa obra, a exposição de alguns deles. Ele vai trazer alguns desses casos para estudo e análise dos fatos espíritas envolvidos nesses casos, convidando o leitor à meditação sobre eles, pois o espírita necessita profundamente de instrução geral. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos, já disse o codificador. Não é? Então, eu vou até botar aqui, ó. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos, né? Allan Kardec. Ele disse isso para a gente. Então, doutor Bezerra disse aqui, pois o espírita necessita profundamente, nunca vem sem um advérbio aí, né? Profundamente de instrução geral a respeito dos fenômenos apresentados pela ciência transcendente de que se fez adepto. Então, você se fez adepto da doutrina espírita, então você tem que estudar. Tem que estudar. Os fenômenos e ensinamentos apresentados pela ciência transcendente. Não é só a ciência do homem. É importante, mas a espiritual é mais ainda, né? De que se fez adepto. Ciência imortal. Porque a ciência do homem ainda é cheia de equívocos, né? De lacunas, que não poderá sofrer, outro alerta, que não poderá sofrer o abandono das verdadeiras atenções do senso e da razão. Assinado Adolfo Bezerra de Menezes. É um tratado, para mim, isso aqui é um tratado que o doutor Bezerra trouxe para a gente. Um tratado sobre essa ciência transcendente, que ele diz que o espírita necessita profundamente estudar, tá? A respeito sobre todos esses fenômenos e ensinamentos apresentados pela ciência. E nós estamos estudando lá no Livro dos Espíritos, né? Estudamos dupla vista, sonambulismo, catalepsia, letargia, lembra da questão 455? Né? Visão à distância, tudo isso aí. Tudo isso aí, a gente precisa estudar. Tudo isso a gente estudar. Estudamos no Livro dos Espíritos, estudamos na Universidade dos Carisma, estudamos com o Ivone Pereira, estamos voltando a estudar com o Ivone. Agora o doutor Bezerra vai trazer vários casos para a gente estudar à luz da doutrina espírita. Esses casos. Então, o doutor Bezerra aqui deixa para a gente um alerta muito importante. Médium que não estuda isso aqui vai ter problemas muito sérios, tá? Muito sérios. A gente vai parar aqui, ó, próximo parágrafo. Por nossa vez, vamos botar aí, dia 3/6/2024. Aí depois a Ivone vai trazer alguns casinhos aqui, né? Já vai começar a estudar. Então, o doutor Bezerra, ele deixa aqui. Ele vai trazer nesse livro alguma exposição de alguns desses casos, tá? Que ele atendeu na clínica espiritual dele para estudo e análise dos fatos espíritas, nos convidando a acompanhá-lo nesse estudo para que a gente possa adquirir mais conhecimento sobre isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Carmen, você. Vou marcar uma consulta nessa clínica dele aí.
Formidável, formidável essa lição dele. Muito, muito boa, muito boa. Realmente, né? Muito boa. Nossa, doutor Bezerra. Então, a gente já vendo que vem coisa muito boa aí para a gente aprender, né? E esse livrinho aqui, gente, quem puder, ó, médium, Eu já vi até na estante virtual, tá baratinho. muito bom, muito bom. Pra- Ele dá os exercícios, é muito interessante. Tem hora que ele traz um fenômeno e pergunta: você vai ter que dizer se é fenômeno mediúnico ou anímico. Aí debaixo você bota um papelzinho assim Para não e ver, uma né? resposta. Então ele apresenta o caso, você tem que dizer se é fenômeno mediúnico ou anímico. E tampa a resposta está embaixo. Aí depois você olha se você acertou, se você errou. Então, toda vez que ele traz um caso, ele traz outro exercício, aí você tampa a resposta, para você poder entender. E aí você vai dizer se acertou ou errou. E depois ele vai explicar. Então, com o passar do tempo, você vai perceber que você vai conseguir detectar a diferença de um e para o outro. Entendeu? Então, ele traz o fenômeno mediúnico, Kardec, e o fenômeno anímico, Dr. Tsakov. Então, você vai dizendo Se der para tu tirar foto depois, tá, Rose? E botar no grupo, tá? E eu já faço com cartãozinho assim. Ele dá um exercício, você tampa, para não vale ver a resposta. Ele apresenta o fato e você diz. Aí depois você olha para ver se acertou e se errou. Muito bom, muito instrutivo. Até a recomendação do doutor Bezerra, tá? E o Demétrio, ele vai trabalhar aqui, trazendo esses conceitos. Kardec e Alexander Akezakov. Então, muito bom mesmo, tá? Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Eu acho que foi bastante interessante, proveitosa, né? Esse estudo do doutor Bezerra, maravilhoso. Que a gente possa prosseguir estudando, se qualificando, porque a gente está vendo o seguinte: pode ser que no momento, aqui na Terra, a gente não possa estar trabalhando, por N motivos, mas no desdobramento do sono, nós poderemos ser levados, até se a gente falei da oração que a gente faz, para o plano espiritual e coloca todo esse conhecimento que a gente está adquirindo em prática lá, trabalhando no plano espiritual, no desdobramento do sono, e trabalhando muito, muito, porque a espiritualidade nos convida a trabalhar. Somos espíritos desdobrados do corpo. Se eu não posso ir à casa espírita fazer um trabalho, eu faço no plano espiritual um desdobramento e trago depois a intuição do trabalho realizado. É isso que a gente tem que fazer. Trabalho é que não falta, basta a gente querer, né? Então, só agradecer a Deus essa oportunidade. Eu vou dar uma paradinha agora, tá, Carmen? Você fica atenta, é a Vera Isaura. Se ela chegar e não tiver voltado, aí tu fala, ela faz uma salinha, aquela salinha, né? Tá bom, pode deixar comigo. Tá bom, eu vou sair aqui. Um beijo aí para todos, tá? Tá Obrigado. bom, Sempre tchau. agradecendo a Deus a oportunidade. Sem dúvida. Boa noite, boa